Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na Gente Mais. Hoje falaremos sobre o tema agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. De que maneira a gente consegue trabalhar com segurança, seguindo as regras, as normas e especificadamente a NR31 no seu item 31.8. Então falaremos para vocês sobre os conceitos básicos, mínimos que a legislação nos pede para que aqueles trabalhadores que tenham contato direto ou indiretamente com agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins consigam ter segurança, consigam ter saúde e consigam voltar para sua casa da mesma maneira que saíram de lá, né? Todos bem, vivos e com segurança. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho há mais de 12 anos e também bombeiro civil. Já atuei em diversos segmentos, como indústria alimentícia, construção civil, eletricidade, consultoria e treinamentos. Por um período também fui professor, fui docente no curso de segurança do trabalho e há algum tempo já estou aqui na Gente Mais como instrutor de treinamentos e palestrante de saúde e segurança do trabalho. Então, vamos lá, vamos ao que nos interessa. O nosso grande objetivo aqui é que você conheça e consiga cumprir as leis e normas sobre higiene e segurança do trabalho e também de proteção ao meio ambiente e que você possua habilitação profissional para manejar agrotóxicos através da capacitação e treinamentos. Então, o nosso objetivo é levar para você esse conhecimento para que no seu dia a dia você consiga aplicar esses conhecimentos básicos adquiridos no nosso treinamento e aí sim seja um trabalhador habilitado que possa operar, que possa trabalhar direta ou indiretamente com os agrotóxicos. Para isso é necessário que você tenha uma capacitação, que você tenha um treinamento teórico e prático. Então é isso que a gente vai fazer neste dia, neste treinamento, que você consiga ter esses conhecimento básico, ter a sua capacitação para que você trabalhe com o agrotóxico e seus adjuvantes e produtos afins com segurança, mantendo a sua saúde e a dos demais. Então a gente vai ver aqui um pouquinho desses conceitos, o que pode e o que não pode ser feito, o que a NR31 pede, o que ela nos mostra de deveres, de obrigações, de legislação, o que a gente precisa fazer como empresa e como trabalhador para que seja garantido a segurança de todos. Então, o nosso objetivo aqui é levar de uma forma bem clara para vocês quais são esses conceitos, o que a NR31 no seu item 31.8 nos pede, nos solicita, para que você consiga atender. E o grande objetivo, claro, é que você consiga trabalhar com segurança e mantendo a sua saúde. Tudo que eu falar para vocês aqui, não é o Tiago que está falando, não é a empresa que mandou o Tiago falar, nada disso. A gente vai estar falando, a gente vai se basear em uma norma regulamentadora. A gente vai falar especificadamente da NR31 e do seu item 31.8. A NR31 é ela que trata de todas as atividades relacionadas ao trabalho rural. Dentro da NR31 a gente tem a parte que fala de agrotóxicos, está lá no seu item 31.8, como a gente tem, por exemplo, também o 31.12, que vai falar da segurança de máquinas e equipamentos agrícolas. Então é uma norma que vai abranger todos os tipos de trabalhos que são realizados em áreas rurais, desde lá do plantio,
né, a colheita, a produção em si, em todas as suas fases. Não importa aí qual é o tipo de cultura, de vegetação, de produção, né, se é animal ou não. Para todas as atividades do meio rural, a gente vai ter como base a NR31. E o nosso tema específico de hoje é NR31.8, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre então os agrotóxicos, produtos afins e adjuvantes. De que maneira a gente consegue trabalhar com esses produtos com segurança. Então é algo que está presente no nosso dia a dia, nas mais diversas culturas é empregado o agrotóxico, né, para conter pragas, de diversas formas, de diversas maneiras. Existem diversos tipos de agrotóxico. Então, existem também as regras que a gente vai precisar seguir. Eu não posso utilizar qualquer tipo de agrotóxico, eu não posso utilizar de qualquer forma esse agrotóxico. A gente vai ver aqui que existem os períodos de carência, tanto de aplicação do agrotóxico, como para eu poder entrar naquela área que foi aplicado o agrotóxico, também para consumir aquele alimento, para manipular aquele alimento. Então existem uma série de regrinhas que a gente vai ver, como por exemplo o local que eu devo armazenar, como precisa ser esse local que eu armazeno o meu agrotóxico, o que eu posso, o que eu devo fazer com aquela embalagem que eu já utilizei, que já está vazia, que não serve mais para nada, o que eu preciso fazer, quais são os tipos de agrotóxicos que existem, os riscos que estão relacionados à aplicação do agrotóxico, quais são os EPIs necessários para a aplicação, para o manuseio desses agrotóxicos, como que eu posso transportar esses agrotóxicos. Então existe uma infinidade aí de fatores para a gente observar, para a gente seguir, e aí é através da legislação, é através da norma de segurança que a gente vai conseguir se embasar. Não é nada no achismo, não é nada foi o Tiago que falou, foi o Zezinho que falou, é lei, é norma. Por isso que existem aí as 37 normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Cada uma fala do seu tema específico, então a empresa precisa se adequar, verificar dentro de quais NRs as suas atividades se enquadram e aí cumprir com esses preceitos. Então aqui é somente uma fatia do bolo, um pedaço. Então a gente vai estar falando aqui da NR31, mas dentro aí da sua empresa podem existir outras atividades que vão se enquadrar nas demais NRs também, como por exemplo o espaço confinado, que é a nossa NR33, trabalho em altura, que é a NR35, PCMSO, NR7, que vai falar sobre os exames médicos, NR13, que fala sobre caldeira, vaso de pressão, NR10, eletricidade, NR11, equipamentos de movimentação, NR12 também, máquinas e equipamentos. Enfim, existem aí 37 normas regulamentadoras e a empresa precisa se adequar. NR31, seu item 31.8, está dentro dessas NRs, e se você está participando desse treinamento aqui, é porque a sua empresa trabalha, faz uso, manuseio, aplicação de algum tipo de agrotóxico, adjuvante ou produtos afins. Então existe essa necessidade de capacitação dos trabalhadores. Todos os trabalhadores precisam passar por uma capacitação. Eu não posso simplesmente colocar qualquer pessoa lá para manusear, para trabalhar com agrotóxico, para fazer aplicação. Em qualquer fase desse processo, a gente precisa que todos os trabalhadores conheçam os riscos e as medidas de controle. É para isso que vocês estão aqui hoje, é para isso que você está participando desse treinamento, para ter os conhecimentos básicos para conseguir trabalhar com segurança. Sabe que o agrotóxico não é algo simples, Ele é algo que, se manipulado de maneira errada,
pode causar muitos malefícios à nossa saúde. Eu não posso ter um contato direto desse agrotóxico com a minha pele, com os meus olhos, com a minha boca. A gente precisa de uma série de cuidados, de EPIs, de procedimentos, porque esse contato de forma acidental, ele pode nos causar muitos prejuízos, causar muitos danos à nossa saúde. Então é de extrema importância que a gente conheça esses procedimentos. A gente vai dar início aqui falando um pouquinho da NR31, um pouquinho até antes de entrar especificadamente na NR31.8, porque ela serve de base para a gente, A NR31 ela vai falar de tudo que envolve o trabalho rural, o trabalho agrícola. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução aqui da NR31 até que a gente vai chegar no tema específico do nosso treinamento, que é a partir do item 31.8, onde a gente vai citar todo o passo a passo aí que a norma nos pede para que seja realizado no dia a dia. Então vamos lá. A NR31, ela tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e também o meio ambiente do trabalho. Então, o objetivo da NR31 é cuidar de todos os trabalhadores, da sua saúde, da sua segurança, inclusive também do meio ambiente, seja aí em qual área for dentro desses trabalhos rurais, desses trabalhos agrícolas, Ela vai abranger a todas as áreas, desde aí de plantações, de cultivos, pecuária, silvicultura, aquicultura, não importa qual seja aí o tipo de atividade, ela vai cuidar em todas as fases. É através dela que a gente vai conseguir ter os preceitos de segurança. Então não é porque eu não estou em uma indústria, em uma fábrica, e eu não estou na cidade, que lá no campo o serviço pode ser feito de qualquer jeito. Muito pelo contrário, A gente tinha até essa falsa sensação de não ter risco, de se ter uma certa segurança, que o trabalho no campo era mais tranquilo na questão da segurança, mas a gente tem uma realidade hoje totalmente diferente. Os trabalhos evoluíram, assim como as tecnologias, os maquinários. Então, a segurança do trabalho é tão ou mais importante até do que a segurança em uma indústria. Elas se equivalem. A gente tem muita máquina, muito equipamento na indústria, mas não deixa de ser diferente lá no trabalho agrícola, lá no trabalho rural. As coisas mudaram muito. A gente tem um comparativo, claro, se a gente for pensar alguns anos atrás, lá no início do século, do século passado, quando ainda estava engatinhando um pouco essa questão das indústrias, estava lá no comecinho da Revolução Industrial. Então, a gente tinha um trabalho rural muito maior. As grandes comunidades ainda estavam no campo. Depois de um certo tempo que teve esse êxodo rural, que todo mundo começou a ir para as cidades, formar os grandes centros, devido aí à Revolução Industrial, o surgimento das fábricas, das indústrias. Então, o trabalho foi voltado, a grande parte aí, para as indústrias, mas o trabalho no campo nunca parou. A gente depende muito, o nosso alimento vem do campo. Hoje, uma parte da nossa energia, do nosso combustível, tudo vem do campo. Então, é um trabalho que sempre foi essencial, é um trabalho que sempre foi muito importante. Hoje, a gente pode dizer que no Brasil é esse trabalhador rural, essa atividade que movimenta o nosso país.
Por mais que a gente tenha as indústrias, fábricas, essas fábricas dependem muito do trabalho no campo, né? Vão ter aí, às vezes, a sua matéria-prima, os seus insumos que vêm do campo. Então é um trabalho que evoluiu com o tempo, as atividades evoluíram. Lá atrás, se a gente for pensar, e não muito atrás, né, não muito distante, num passado não muito distante, esse trabalho no campo não se existia tanta preocupação assim com a segurança do trabalho, né, se a gente for pensar, e se for um pouquinho a fundo até nos dias atuais, né, mas um pouco mais atrás aí, os trabalhos eram feitos de qualquer forma, né, todos manuais, sem uso de EPIs. A gente tinha mulheres já de idade, a gente tinha crianças, desde muito pequenininhas, que trabalhavam lá na roça, cortando cana, por exemplo, ajudando num plantio, numa colheita, cuidando do gado, enfim, era outra realidade, de certa forma, para aquele momento, para aquela época que era vivido, aquilo era normal, aquilo serviu, né? Teve muita gente que cresceu assim, foi criado assim e está aí até hoje. Teve muita gente que sofreu as consequências na pele ali também, que sofreu um acidente, que perdeu a vida e realmente era a realidade daquele momento. Mas nos dias atuais, né, a gente teve toda essa evolução. Como a gente tem muitas máquinas, muitos equipamentos hoje no trabalho rural, evoluiu muito, a gente tem EPIs também, né, tem todo um aparato aí que nos auxilia. Hoje a gente tem treinamento, a gente tem capacitação, coisa que se a gente pensar algum tempo atrás, isso não existia. EPI então era ouro, né, nem se imaginava. A gente pensar aí na época dos nossos pais, dos nossos avós, nem tão distante assim. Então, as coisas foram evoluindo, graças a Deus, e melhorando para todos nós. Hoje a gente tem uma condição muito melhor. Então, esse trabalho, hoje em dia, é feito baseado na NR31. Sempre que a gente falar de trabalho rural, de trabalho agrícola, seja em qual frente for, qual tipo de atividade, a gente vai estar sempre se baseando na NR31. Ela diz para a gente também que ela é aplicada a qualquer atividade da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, aquicultura, verificadas as formas de relações de trabalho e emprego e o local das atividades. Então, aí mais uma vez, para ficar bem claro para a gente, não importa qual é o tipo de atividade, o local dessas atividades, se é lá na fazenda, se eu tenho um silo, se eu tenho um moinho, se eu tenho um laticínio, se eu tenho uma represa ali para a criação de peixe, não importa qual seja o tipo de atividade, mas a gente vai precisar seguir o normativo, vai precisar seguir o que a NR31 fala. Se é lá uma plantação de eucalipto, se é um canavial, plantação de laranja, de café, criação de frango, criação de porco, de gado, não importa qual seja o tipo de atividade. Quando a gente fala aí de atividade do campo, de atividade rural, de atividade agrícola, vão existir também as normas e os procedimentos de segurança. Ah, Tiago, mas precisa mesmo, Lá no campo é diferente. Precisa, o risco existe da mesma forma, do mesmo jeito. Então, se existe uma atividade, se existe algo que a gente chama de trabalho, uma atividade laboral, seja ela onde for, existe segurança do trabalho também. Precisa existir segurança do trabalho também. Para toda atividade existem riscos, sejam eles considerados maiores ou menores, mas existem riscos. Desde a atividade administrativa, de escritório,
até atividade lá dentro da indústria de uma operação e também vai passar pela atividade no campo, seja numa colheita, num plantio, numa aplicação de agrotóxico, né, no manejo de animais, não importa qual seja a atividade, vão existir riscos. E aí, em cima desses riscos, a gente, né, o empregador, precisa tomar algumas medidas para garantir a segurança do trabalhador. Não importa se o risco é maior, se o risco é menor, se é grandão, se é pequenininho, precisa ser tratado. Porque a gente vai trabalhar todos os dias buscando o nosso sustento. Esse é o nosso objetivo. E para esse objetivo ser alcançado, a gente precisa voltar para casa todo dia, no final do dia, com segurança. O empregador que nos contrata, ele nos contrata porque a gente precisa produzir, né? Produzir para que ele tenha os seus ganhos também. Mas para que seja cumprido esse objetivo, ele precisa nos dar essa garantia. E aí o trabalhador que está lá na ponta, ele precisa cumprir com esses procedimentos para garantir. Então, é um ciclo fechado ali que nunca vai se encerrar, né? É literalmente uma mão lavando a outra, um que depende do outro, né? Cada um com as suas obrigações. O empregador precisa dar as condições de segurança, mas o trabalhador precisa cumprir com essas determinações. Então é um ajudando o outro, né? Todos vão ter os seus deveres e os seus direitos, tanto o empregador como o empregado. E aí precisam caminhar juntos, né, em paralelo ali, para que a gente atinja todos os objetivos. Então todo mundo precisa trabalhar, precisa levar o sustento para casa, assim como o empregador também. E para que isso aconteça, todo mundo precisa voltar para casa vivo, com saúde, com segurança. Então é através das normas de segurança que a gente consegue atingir esse objetivo. Mas a norma é um pedaço de papel. Hoje em dia, né, não a gente fala nem mais pedaço de papel, porque está tudo digitalizado, né? Está lá no site, está na internet, está no tablet, está no celular. Mas é um documento. O que vai garantir a nossa saúde, a nossa integridade física, não é esse pedaço de papel, não é esse documento. É a gente cumprir com isso no dia a dia, seguir o que está ali. Porque senão acaba sendo só um pedaço de papel. É igual a nossa religião, né? Cada um tem a sua religião. Então, para os católicos, por exemplo, tem a Bíblia, né? A Bíblia é que dá o caminho a ser seguido. Mas, cada um tem o seu livre-arbítrio, faz o que quer. Então, ela vai servir para a gente como um caminho a seguir. Nem todo mundo segue. E aí vai ter as suas consequências. Cada um acredita aí na sua religião. Para o nosso trabalho não é diferente. A diferença aqui é que eu não tenho opção de escolha. Se eu não cumprir com o que está escrito nas normas de segurança, o empregador ele pode ser multado, autuado, ter sua empresa fechada. Para o trabalhador, se ele não cumprir com esses procedimentos, ele pode sofrer um acidente, perder a sua vida, perder a sua saúde, perder um membro, perder um braço, perder uma perna, consequências irreversíveis. Então, a gente precisa seguir. Não adianta nada eu ter a norma de segurança, a NR31, fazer o treinamento, conhecer os procedimentos, se depois no dia a dia eu não utilizar, eu não aplicar isso no dia a dia, eu fazer da forma que eu acho que deve ser. Eu não posso fazer nada no achismo. É por isso que existem as leis, é por isso que existem as normas de segurança, para que eu tenha base para tomar as minhas decisões. Então é importantíssimo, trabalhador do campo, trabalhador rural, trabalhador da área agrícola, a gente vai estar sempre buscando a nossa informação na NR31. Qualquer dúvida, é lá que a gente vai buscar informação. E nas demais NRs para as outras atividades, como a gente já citou aqui, do trabalho em altura, do espaço confinado, do trabalho com eletricidade, NR10, enfim.
E aí, na sua empresa também, você vai consultar o seu encarregado, o seu líder, a equipe de segurança do trabalho, para que você consiga atuar com segurança. Na dúvida, não faça. Pede ajuda, pede informação. Não coloque a sua vida em risco. Não acho que, mas é rapidinho. Eu vou fazer uma aplicação de agrotóxico aqui, mas é só um pedacinho aqui, é só um produto, é rapidinho. Não pode, está se colocando em posição de risco, colocando outras pessoas também. Por isso a importância de ter o treinamento, de ter a capacitação, de conhecer os riscos das suas atividades e também as medidas de controle. Então é através da NR31 que a gente vai conseguir entender, conhecer esses riscos e também aplicar essas medidas de controle.